Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FIA. E hoje a gente vai conversar sobre o fundo Barigui Rendimentos, código de negociação BARI11 ou BARI11. É um fundo de CRIs do grupo Barigui, especializado em operações residenciais de imóveis prontos. E antes da gente ir olhar o fundo com detalhes, eu já quero explicar aqui uma parte importante da estrutura. Normalmente a gente vê um fundo de CRIs com 20, 30, 40, eventualmente 50 CRIs na carteira. Esse fundo ele investe em apenas 7 agora, porque adquiriu um novo grande. Mas isso não significa que haja uma concentração de devedores. Porque na verdade qual é a operação? O Grupo Barigui vai comprando essas carteiras de financiamento em pequenas operações de vários empreendimentos de várias construtoras. E depois que essas operações já têm um tamanho um pouco maior, aí sim elas são encapsuladas dentro de um CRI e o fundo adquire esses CRIs. Ok? Vamos dar uma olhada? Bom, então para a gente conhecer um pouquinho mais desse fundo, basta a gente vir aqui na página principal do Clube FIA e digitar um pedacinho do código ou do nome do fundo. A gente vai ver algumas informações primárias dele. Ele começou a ser negociado em bolsa em junho de 2019, então quase 2 anos de existência. A gente está gravando esse vídeo na segunda quinzena de abril de 2021, então daqui a 1 mês, 2 meses ele está fazendo 2 anos de existência. O gestor é o pessoal da Barigui, o administrador é a Oliveira Trust. Ele faz parte do IFIX, sim, ele tem uma liquidez muito boa, a gente vai ver isso mais à frente. E ele representa hoje 0,28% do índice. Provavelmente, agora que ele encerrou essa terceira emissão de cotas, a gente vai ver essa representação tendendo a subir. Se a gente olhar aqui o histórico de cotações, vou pegar aqui a história toda do fundo, foi lançado ali com uma base de R$100, como é o normal do nosso mercado, chegou a bater 115 em alguns momentos no comecinho da vida dele, depois a gente pode ver que ele voltou ali para um patamar de 110, 105, claro, como aconteceu com praticamente todo o mercado de fundos imobiliários de fevereiro para março, começo da pandemia da Covid-19 e tudo mais, e ele vai lá para baixo, chega a ter uma mínima de R$80, falando em valores aproximados, depois vem se recuperando como todo o mercado, volta ali já em outubro de 2020, já no patamar de 105, em novembro 110, chega a bater perto dos 115 ainda em novembro, e aí sim, no finalzinho de dezembro ele passa de 115, fica e vem praticamente desde então rodando ali entre 110 e 115. Agora teve uma queda, o que é normal pelo encerramento da oferta, então muita gente fazendo arbitragens, ajustes de posição e tudo mais. No momento que a gente grava esse vídeo, o fundo está em R$ 108,66. Se a gente olhar aqui o histórico de dividendos, a gente vai ver que a última distribuição dele foi de R$ 1,10, o que em relação ao valor atual, a cotação atual, dá um dividend yield de 1,01%, 1%, vamos arredondar. Se a gente olhar os últimos 12 meses, ele distribuiu 13,38%, o que, comparado à cotação atual, dá um dividend yield de 12,31%. Vamos olhar o histórico dele aqui todo. A gente vê que ele é normal fundos de CRI terem alguma irregularidade na distribuição. Períodos com distribuição mais alta, períodos com distribuição mais baixa. Não são fundos que tendem a ter uma distribuição muito constante. E esse fundo aqui é um exemplo. A gente vê, claro, no começo o fundo não estava totalmente alocado, então 47 centavos, 66, 86, R$1,36, R$1,39, isso ainda em 2019. Depois ele vem caindo. Aqui também houve a emissão de cotas, né? A segunda emissão de cotas, ele chega a bater um mínimo de 36. Depois fica um bom tempo na casa de 60, 70 centavos por cota. E a partir do final de 2020,
ele vem crescendo, muito influenciado pela alta do IGPM. Esse fundo, até o mês passado, ele era preponderantemente IGPM. Agora ele já está dando uma equilibrada, na verdade virou até a mão e ficou mais IPCA, isso nesse último relatório. E aqui, de novo, uma redução aqui na distribuição, exatamente porque ele está fazendo a alocação dos valores da última oferta. Se a gente olhar a quantidade de cotistas, a gente vai ver que hoje ele tem mais de 25 mil cotistas, 25.711 cotistas, referência de março. Se a gente pegar o histórico como um todo, a gente vai ver, claro, aqui onde ele começou a ser negociado em bolsa ainda com pouquíssimos cotistas, dá uma acelerada em janeiro, ele já está com 5 mil, aí vem um período de estabilidade, um leve crescimento e, claro, com a nova emissão, ele praticamente explode de menos de 10 mil para 25 mil cotistas. Olhando a liquidez, como eu já tinha comentado, a liquidez dele é muito, muito alta. Nesse mês de abril, que a gente está gravando o vídeo, a liquidez está em mais de 4 milhões de reais por dia. Se a gente pegar março, um pouco mais de 2 milhões por dia. Claro que são meses que estão muito ligados à emissão, então é normal a gente ter um estouro da liquidez? Sim. Tanto é que a gente vê que a liquidez desses últimos meses foi mais alta do que qualquer outro período. Mas mesmo a gente pegando aqui janeiro, a gente vê uma média diária acima de 1 milhão. Vamos dar uma olhada aqui embaixo. A gente vê que desde outubro, novembro, a média está acima de 1 milhão de reais por dia. Aqui outubro, novembro ficou um pouquinho abaixo, mas se a gente tirar aqui o geral, a gente vê que está acima. E agora com o encerramento dessa emissão de cotas, obviamente a quantidade de cotas disponível no mercado aumenta e naturalmente a tendência pode ser que não mantenha os 4 milhões, provavelmente não, mas vai ficar num patamar acima do que era até então, que o fundo era naturalmente menor. E se a gente olhar em quantidade de negociações, a gente vê desde outubro sempre mantendo mais de 10 mil negócios por mês. Então, acima de 500 negócios por dia na média, né? Considerando aí um mês de mais ou menos 20 dias úteis. E nos últimos meses, inclusive, acima de 1.000 negócios por dia. Então, o fundo com uma liquidez muito boa, mesmo quem de repente tenha vontade de entrar com um aporte um pouco mais alto, vai conseguir entrar e sair com facilidade. Teria que ter uma mudança de mercado muito grande para que a pessoa não consiga entrar ou tenha dificuldade de entrar ou sair mesmo com uma posição um pouquinho mais alta. Esse fundo tem o espaço RI, então você pode mandar a sua pergunta diretamente aqui pelo site para tirar dúvida, qualquer tipo de pergunta ou dúvida do fundo, você pode mandar aqui que o pessoal da Barigui vai responder. Vamos dar uma olhada então aqui no último relatório que saiu no dia 23 de abril, então um relatório muito fresquinho no momento que a gente grava esse vídeo. Ele, obviamente, divulgado em abril com a posição de março. Ele comenta muitas coisas relativas ao encerramento da última oferta, o que é natural, e comenta sobre o novo CRI que entrou na carteira nesse mês de março, que é um CRI ligado a empreendimentos da Tecnisa. Então, esse aqui são vários empreendimentos da Tecnisa. Pelo que eu pude pesquisar, são pelo menos 4 empreendimentos da Tecnisa, um total de mais de 430 devedores diferentes, então um crédito, apesar de grande, bem espalhado, taxa de 5,81 mais IPCA e duration, né, que é o prazo médio das parcelas, de 3,3 anos. Loan to value de 53%. A gente olha isso na tabela um pouquinho mais à frente. Então, claro, como essa operação é bem grande, mais de 80 milhões, o fundo agora não é mais preponderantemente IGPM
e agora tem uma participação maior de IPCA no seu portfólio. Aqui ele comenta sobre o resultado do fundo, a DRE, né, com as receitas e despesas de cada mês. Ele até pega aqui um período bastante longo, 12 meses. São raros os fundos que mostram 12 meses, geralmente mostram 2 ou 3 meses. Ele mostra dos últimos 12, o acumulado de 2021 e o acumulado de 12 meses. Então dá para ter uma visão bem legal para quem quiser olhar isso aqui, ter certeza de que uma receita ou despesa é rotineira ou é fora do padrão. Aqui comenta sobre liquidez e tudo mais, as alocações. Ele comenta aqui que houve a liquidação antecipada de um CRI. Isso pode acontecer, principalmente no ramo de CRIs residenciais. Isso é muito comum porque a pessoa eventualmente em algum momento junta um dinheiro e quita o financiamento dela, ou ela quer vender o imóvel e aí precisa quitar ou coisa assim. Então, no mercado residencial é muito comum ter o pré-pagamento. Aqui mostra então os ativos, né, já 51% alocado em CRIs pulverizados, mais 6% em outros CRIs, né, 5,8%, 6,2% em algumas operações de FIIs, ele aloca em alguns FIIs, e ele, claro, ainda tem um percentual aqui sendo alocado, sendo feita a due diligence, né, a diligência de cada ativo que está negociando, etc. Então ainda está fazendo a alocação dos recursos dessa última oferta. Aqui ele coloca o portfólio dele de CRIs, com o quanto cada um deles representa no portfólio total. Então a gente pode ver que tem dois aqui mais pesados, né? O Bari 8 e o Bari 9. O Bari 9 é o da Tecnisa, esse que acabou de sair. Então esses dois somados aqui são mais de 30%, né? Ou seja, mais da metade da carteira de CRIs pulverizados. Agora, como eu disse, são 7 CRIs, mas que na verdade por dentro existem vários empreendimentos. São mais de 1.200 devedores, porém, cada CRI desse tem vários empreendimentos. A gente está acostumado a ver um fundo de CRI com 50 CRIs diferentes. Aqui a estrutura é um pouco diferente. São pequenas operações e que depois são encapsuladas dentro de um CRI de um porte maior. Até para servir de exemplo, eu olhei o termo de securitização desse primeiro aqui, apenas como um exemplo, e são mais de 30 SPEs diferentes que originaram os créditos para a constituição desse CRI, inclusive de construtoras diferentes. Tem a operação da Tecnisa, tem a operação da Even, entre outras. Então, não é que são concentradas em 6 ou 7 operações, como se fossem 6 ou 7 empreendimentos diferentes. Não, cada um deles tem vários empreendimentos, várias operações ali dentro, inclusive diversificado em construtoras. Para quem quiser entrar, vale a pena entrar no site da Bari Securitizadora, só procurar pelo número da emissão, ou se quiser joga esse código aqui de ticker no Google e você vai ver todo o detalhamento. Tudo bem, o termo de securitização é um instrumentozinho longo, mas nos anexos você consegue ver mais detalhes aqui para quem quiser descer a esse nível de detalhe. Então, aqui vem as descrições, aqui os CRIs também que ele aloca, o tamanho que está alocado, né, o saldo de cada CRI, o quanto ele representa no ativo do fundo, qual é o indexador e a taxa. Basicamente, todos eles foram no mercado primário, ou seja, na verdade, isso aqui foram operações construídas dentro de casa, dentro da Barigui. Normalmente, inclusive, o fundo é o único investidor de cada CRI, então até numa eventual renegociação, alguma coisa assim, a gestão tem toda a liberdade sobre isso. Não é que ela é um voto dentro de uma assembleia de crisistas
Mas não, o fundo tem 100% de cada operação. Aqui tem até uma que foi no mercado secundário, que ele comprou essa posição de alguém, mas não é o padrão. Aqui é o vencimento, todas são ofertas 476. Loan to value é a relação entre a garantia e o empréstimo. Então, por exemplo, loan to value de 50%, quer dizer que as garantias valem o dobro do valor do empréstimo. E aqui a duration, que é o prazo médio das parcelas. O vencimento pode até ser longo, mas às vezes vão ter operações ali dentro que vão quitar mais rápido, isso vai trazendo essa duration média para baixo. Aqui ele comenta sobre algumas renegociações que estão sendo feitas, que vieram sendo feitas por causa da Covid e tudo mais, e depois tem um quadro mais detalhado embaixo. Aqui ele mostra então um dashboard aqui, com muitas informações sobre a carteira como um todo. A gente vê que a maioria das operações, né, tem um saldo devedor médio de R$212 mil, sendo que mais de 50% é abaixo de R$250 mil, então bem pulverizadinho, bem espalhado. Aqui tem também alguns índices de concentração mostrando essa diversificação. A taxa de juros média hoje é de 10%, então inflação mais 10,7%. Claro que tem coisa alocada em taxa mais baixa, tem coisa alocada em taxa mais alta, mas a média está em 10,7%. Basicamente o grosso dele é a operação de financiamento à aquisição residencial, e agora o IPCA é um pouquinho mais do que a metade. Na verdade a gente pode dizer na prática que ele é metade IPCA, metade IGPM. Então ele surfou essa onda boa do IGPM, porém agora caso o IGPM tenha alguma deflação, né, algum índice negativo, ou o IPCA comece a acelerar para alcançar o IGPM ou alguma coisa assim, o fundo já está se posicionando um pouquinho mais de IPCA no portfólio. O grosso é na região sudeste, 56% dos créditos estão na região sudeste, que é uma região mais líquida. No sudeste, então, 33% está localizado em capitais. No centro-oeste, 31% em capitais. Na centro-oeste é a segunda região aqui mais importante desse parâmetro. A gente vê aqui o loan to value, como eu mencionei. Aqui a gente tem as operações que ele chama de true sale, ou seja, aquelas operações, aqueles CRIs onde o fundo realmente, né, o CRI realmente comprou aqueles créditos, e caso tenha uma inadimplência ou alguma coisa assim, o CRI é que vai fazer toda essa operação de cobrança, execução judicial, se for o caso, e tudo mais. E também tem uma carteira que ele chama de carteira coobrigada. Hoje, 75% praticamente é true sale e 25% é coobrigado. O que é a carteira coobrigada? Caso um crédito venha a inadimplir mais do que X dias, ter um atraso acima de X dias, X meses, a construtora que cedeu esse contrato troca ele por outro contrato que não esteja em atraso. Então, o fundo corre um risco menor, porque a construtora continua sendo uma coobrigada dessa operação, uma fiadora, uma avalista dessa operação, tanto é que o fundo se sente confortável até de assumir uma operação com um portfólio um pouco mais arriscado, loan to value um pouco mais alto. E aqui ele mostra o histórico de atrasos da carteira. A gente vê, aqui tem atrasos de mais de 60 dias, atrasos de mais de 90, atrasos de mais de 180. A gente vê a pandemia começou, né, na virada de fevereiro para março. Então, em junho foi o pico do atraso até 60. Em julho, pico do atraso 90. E aí o atraso 180 a gente vê um aumento aqui, né, de julho para agosto, alguma coisa assim. Mas a gente vê que as três curvas já têm uma tendência clara de redução. O fundo tem feito algumas renegociações. Então a gente vê que tem coisas em acordo com parcelamento, renegociação com pausa Covid, então o devedor ficou X meses sem pagar e depois vai retomar os pagamentos, em acordo, em renegociação, e aqui os prazos, né, de cada faixa. Então a gente vê de 1.200 créditos, apenas 30
estão com alguma observação, digamos assim, seja um acordo, seja uma negociação, atraso mesmo, a gente não vê. A gente tem muita coisa em renegociação, em prorrogação e coisa parecida. Aqui ele menciona os 2 CRIs que não são de residencial, e aqui todas as regras, para quem quiser descer nesse detalhe, de até onde o fundo pode investir em cada tipo de CRI, o que ele pode fazer, quais são as garantias que ele obrigatoriamente tem que ter, como por exemplo, ele apenas opera com CRIs de empreendimentos performados, então nada está em obra, a operação já teve o habite ou o loteamento já teve o termo de verificação de obra ou semelhante, então isso traz o fundo não incorre em risco de engenharia, em risco de obra, em atraso de cronograma de construção, nem nada assim. Ele explica que todo o limite de concentração por região, então ele não pode alocar tudo, por exemplo, em capitais do Centro-Oeste, por exemplo, ele pode expor no máximo 40%, e por aí vai, aqui tem toda essa regra. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais desse fundo? Uma pergunta que eu acho que muita gente pode estar se fazendo. O fundo era muito concentrado em GPM que deu um resultado muito positivo para o fundo. Nos últimos 12 meses, no momento que a gente grava esse vídeo, o IGPM passa de 30%. Então, por que agora colocar uma operação pesada de IPCA? Bom, em primeiro lugar, porque pode ter sido o único parâmetro pelo qual essa operação conseguiu ser negociada. Às vezes o devedor, a Tecnisa, tem os seus contratos atrelados ao IPCA, então é saudável que haja esse casamento entre as taxas. E além disso, historicamente, IGPM e IPCA acabam se encontrando em algum momento no tempo. Eles podem passar um longo tempo descasados, mas a tendência é que em algum momento eles retornem. Isso pode acontecer de duas formas. Ou por uma deflação do IGPM, que eventualmente ele tem esse comportamento deflacionário de dar resultados negativos, ou uma aceleração do IPCA, ou às vezes os dois movimentos. Então, esse pode ser um dos motivos pelo qual levou a gestão a reduzir a exposição em IGPM e aumentar em IPCA, imaginando que em algum prazo minimamente mensurável eles vão se encontrar. Se for pelo aumento do IPCA, ótimo, porque o fundo está mais exposto a IPCA. Se for pela deflação do IGPM, ótimo, porque o fundo está menos exposto em IGPM. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!